Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos. Hoje iremos falar um pouco sobre as 7 vezes em que a humanidade passou bem perto de acabar. Então não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Deixe também seu comentário dizendo o que gostaria de ver aqui no Fatos. Vamos para o vídeo. A peste negra foi uma pandemia de peste bubônica causada pela bactéria Yersinia pestis que se alastrou pela Ásia e Europa durante o século XIV. Ela era transmitida por pulgas, ratos domésticos ou pelo contato com outro contaminado. No continente europeu, a pandemia durou entre 1347 até 1353. Calcula-se que 1/3 da população na Europa morreu em decorrência da doença. Os números são imprecisos, mas variam entre 25 e 100 milhões de mortes. A enfermidade teve sua origem na Ásia Central, provavelmente na China, e se espalhou pelo Ocidente através dos barcos que realizavam o comércio entre Ásia e Europa. Por conta das condições de higiene, esses barcos traziam muitos ratos, que eram infectados e carregavam a peste, além também da transmissão causada por contaminados. A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu no início do século XX, resultando na morte de 50 milhões de pessoas, segundo as estatísticas tradicionais. A doença recebeu esse nome por conta da divulgação que ela teve na imprensa espanhola e aproveitou-se do cenário da Primeira Guerra Mundial para espalhar-se pelo mundo. Não se sabe onde ela surgiu, mas acredita-se que tenha sido no interior dos Estados Unidos. Essa doença chegou ao Brasil em setembro de 1918 e espalhou-se por todo o país, alcançando até locais remotos. Ela promoveu grandes impactos nos maiores centros brasileiros, como São Paulo e Rio de Janeiro, infectando milhares de pessoas neles. A doença provocou a morte de 35 mil indivíduos em nosso território. A varíola é uma doença descrita desde a antiguidade e que foi completamente erradicada do planeta pela vacinação. A Organização Mundial da Saúde declarou a erradicação da doença em 8 de maio de 1980, durante a 33ª Assembleia Mundial da Saúde. Antes da vacina, a varíola era responsável por um grande número de mortes. De acordo com a agência Fiocruz de Notícias, a doença, capaz de matar cerca de 30% dos infectados, dizimou boa parte da população do Rio de Janeiro no início do século XX. As modificações genéticas, quando se tratam de alimentos, vêm sofrendo rápido avanço e despertando enorme interesse desde o fim do século passado. Certa vez uma bactéria nomeada de Klebsiella planticola foi declarada como completamente segura para culturas de trigo. A questão é que era bem pelo contrário. Se não fosse por pesquisas realizadas pela Universidade do Estado do Oregon, é bem provável que a bactéria teria destruído toda a cultura do trigo, e algumas outras. Tudo começou como uma boa ideia, mas se revelou um grande risco para a vida humana. O dia 26 de setembro de 1983 ficou conhecido como o dia em que o mundo quase teve seu fim. As tensões entre Estados Unidos e União Soviética ainda eram muito grandes. Um simples erro quase pôs tudo a perder. O tenente-coronel Stanislav Petrov era o responsável por comandar um bunker da União Soviética. Esse bunker foi projetado para detectar quando um iminente ataque que poderia estar prestes a acontecer. A missão era reagir em poucos segundos, caso sofressem um ataque nuclear. Certa vez suas luzes e sirenes começaram a dar sinal, como se estivessem sob imenso perigo. Por sorte, Petrov pensou 2 vezes antes de lançar os mísseis soviéticos. Se manteve calmo o suficiente para ver que o equipamento detectava na verdade nuvens, ao invés de um ataque inimigo. Se não fosse por essa atitude, o mundo estaria bem diferente hoje em dia. A tempestade solar de 2012 foi uma ejeção de massa coronal extraordinariamente grande e intensa que ocorreu no dia 23 de julho daquele ano. Ela não atingiu a Terra por uma margem de aproximadamente 9 dias.
A intensidade da erupção foi comparável à da tempestade solar de 1859 que danificou equipamentos eletrônicos mundialmente, que na época eram principalmente de estações telegráficas. Se ela tivesse passado pela Terra, é provável que teria infligido danos graves aos sistemas eletrônicos em escala global. Por pouco há 70 mil anos atrás, a humanidade não ficou para a história. A nossa espécie chegou bem perto do fim dezenas de milhares de anos atrás, quando ainda não havíamos desenvolvido habilidades importantes, como a linguagem ou a agricultura. Na época, estima-se que apenas 10 mil de nós sobreviveram a uma breve era do gelo. E a culpa é toda de um vulcão. Há indícios de que o Toba entrou em erupção mais de uma vez, mas esta foi especial. A explosão de lava trouxe à superfície terrestre o equivalente a 2.500 km3. É o mais poderoso dos últimos 2 milhões de anos. Para efeitos de comparação, o mais devastador vulcão em nosso século foi o filipino Pinatubo, cuja erupção em 1991 liberou 5 km3. Após a erupção, a Terra viveu 6 anos de inverno vulcânico. A temperatura média global teria caído até 12 graus centígrados e a atmosfera do planeta fica coberta por uma cortina de gases emanados do vulcão. Após este fenômeno, o planeta viveu uma breve era do gelo de 1000 anos. Esse foi nosso vídeo sobre as vezes em que a humanidade passou bem perto do fim. Espero que todos vocês tenham gostado. Nos vemos em um próximo Fatos. Até mais.